Bem, no intervalo nós chegamos a definir a existência de um programa espacial brasileiro completo. Programa espacial brasileiro esse que acabou chamando a atenção de todos nós quando do acidente de Alcântara, com prejuízo de muitas vidas e do próprio andamento do projeto. Para tentar ser assim mais objetivo, eu sei que o Paulo tem muita coisa para contar do acidente, mas antes mesmo do acidente, Paulo, por que o programa encontrou problemas que não o acidente? Por que o programa nuclear, nuclear, olha só, programa espacial brasileiro, eu até explico que no intervalo tinha uma coisa com a bomba aqui no meio, mas explica para a gente um pouquinho disso. Eu acho que o problema é muito anterior ao acidente. O acidente é uma consequência de vários problemas antigos e acumulados que houve durante todo o processo. Houve uma falta de recursos, tanto financeiros como humanos. A equipe que trabalha naquele projeto é sempre a mesma, sem renovação, só saem pessoas, não entram pessoas novas, não tem interação com o resto da comunidade científica do país e nem do mundo, e não existe nenhum projeto científico e tecnológico que possa ser feito em isolamento. Então, você multiplicando isso pelo número de anos que essa coisa foi sendo desenvolvida desta maneira, gerou uma série de erros, alguns inclusive infantis, que estão no relatório que a nossa comissão fez e que acabaram desembocando no acidente, mas qualquer pessoa de sã consciência que tenha visto esse acidente e conhecesse como o projeto era, saberia que seria uma consequência inevitável. Por quê? Por causa dessa quantidade de erros acumulados que foram sendo acumulados porque as pessoas não eram renovadas. Não tinha uma massa crítica, digamos, ao que andava sendo feito? Nem tinha massa crítica e nem tinha arejamento de interação com pessoas de fora. Você pega um grupo de pessoas e isola numa certa situação e deixa ali durante muito tempo, essas pessoas passam a pensar igual, inclusive nos acertos e nos erros. Então os erros passam a não ser percebidos como erros. Isso é natural do ser humano. Então é por isso mesmo que todo projeto, toda atividade científica e tecnológica é feita de forma aberta. Todo o trabalho científico é escrito em revistas internacionais, por exemplo, porque é necessário você interagir com pessoas de outras paragens para corrigir aqueles erros que você eventualmente... ganhar com a experiência do erro dos outros. Com o erro dos outros e com a própria experiência dos outros. Isso é fundamental, como o ar que se respira para a ciência, essa interação é fundamental. E esse projeto foi feito sem que essa interação a ela fosse dado o cuidado necessário. Bem, aí vamos então explicar o meu erro aqui do nuclear. Montserrat, de certa maneira eu fiz a confusão nuclear por sua causa, quando você dizia no intervalo que a opção entre combustível sólido e líquido, no fundo, era uma ideia de fazer uma bomba. Não, evidentemente que isso é uma especulação, uma suspeita, uma desconfiança com uma certa base, né? Porque nunca houve, nos anos 70 e nos anos 80, uma certeza absoluta de que nós não iríamos fazer a bomba. Muito pelo contrário, havia fortes indicações de que havia gente que pensava nisso. Tanto assim que eu me lembro no tempo do ministro Archer, ministro da Ciência e Tecnologia de 85 a 87, enquanto ele dizia que o Brasil não tinha nenhuma intenção de fazer a bomba, o brigadeiro Hugo Piva dizia que nós estávamos a 90 dias de chegar à bomba. Então, dentro do próprio governo havia uma contradição, né? E claro que isso respingava lá para fora, né? E lá fora eles acreditam muito mais naquilo que é suspeito do que naquilo que é de uma certa certeza, né? Então, a bomba, de fato, se não esteve na política do governo como um todo, esteve em setores do governo. E influenciou no programa espacial, segundo vocês me falavam aqui, aí eu vou pedir o Ivan para socorrer, por que o combustível sólido, esse que acaba acarretando ou propiciando talvez ele ser mais grave, esse acidente de Alcântara, e não o líquido? Qual é a relação disso com o projeto nuclear, para ficar claro?
Bom, eu vou responder a sua pergunta e depois eu gostaria de discordar um pouco de algumas das afirmações do Paulo Murilo. Tá, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, existem duas opções, combustível líquido e combustível sólido, para quem se propõe a construir um veículo lançador de satélite. A escolha mais óbvia é de combustível líquido, essa que naturalmente é feita. Combustível líquido é um combustível que você pode guardar no tanque do seu foguete e que você tem um mecanismo de disparo, que é um mecanismo muito mais seguro, né? E você consegue, com combustível líquido, você consegue um controle de direcionamento do seu foguete muito mais fácil. O combustível sólido é um combustível que permanece, é um tarugo que permanece dentro de um cilindro metálico, que você vai queimar esse combustível e vai, de alguma maneira, conseguir um controle da combustão. E, uma vez iniciado o processo, com esse controle você vai então direcionar de algum jeito o seu foguete. O combustível nuclear. Isso. Né? Em princípio não tem nada a ver com nuclear. Simplesmente que, se você quer construir um míssil, você não vai usar combustível líquido. Porque para isso você vai ter que levar algum tempo para carregar o seu tanque e fazer todos os contatos, depois então apertar um botão e disparar o seu foguete. Então, para fins bélicos, isso não pode ser utilizado. Para fins bélicos, você tem que usar um foguete que funcione a combustível sólido, já está pronto para ser disparado. Então, essa escolha de combustível sólido para o veículo lançador de satélite faz pensar que na época a variável militar, de utilização militar, é uma variável importante na determinação da escolha. Por outro lado, é importante também saber se o Brasil poderia se configurar num mercado, num agente de lançamento de satélites, não só para seus próprios fins, como para fins comerciais. Então, se valeria a pena fazer uma escolha de desenvolver um lançador a combustível líquido, ou se valeria a pena simplesmente esquecer a parte do lançador, desenvolver os satélites, né, e utilizar lançadores que já existiam comercialmente disponíveis e simplesmente pagaria por esses lançamentos. As razões da escolha pelo combustível sólido foram razões que não foram perfeitamente discutidas, porque tinha influência militar na época. E disso aí eu não posso falar. Antes de você entrar na sua divergência com o Paulo, que é certamente sobre a questão de Alcântara, não? Isso. Deixa eu perguntar uma coisa aqui ao Tirso, em relação a essa questão de guerra, né? Parece que a guerra, de alguma maneira, não a nossa, mas do exterior, também prejudicou, fora a falta de verba, que isto todos estarão de acordo, que é o grande problema, né? Quanto mais dinheiro você tiver, melhor a qualidade do que você está produzindo com recursos. Sim. Mas em que aspecto houve essa influência da guerra no Programa Espacial Brasileiro? Bom, um programa espacial, ele é caro. Quer dizer, você dominar as técnicas espaciais envolve investimento de dinheiro e investimento alto. Por outro lado, esse investimento ele retorna para a sociedade de uma forma muito evidente. Quer dizer, o valor agregado dos produtos que você produz é altíssimo. Quer dizer, é muito maior do que os produtos agrícolas, do que os produtos eletrônicos, do que a indústria automobilística, do que a indústria aeronáutica, enfim. Então, e é, obviamente, uma questão estratégica para qualquer Estado. E você, além do aporte de recursos ter que ser constante, você precisa ter uma política de pessoal também importante, também muito bem pensada. É impensável você querer dominar qualquer atividade espacial se os salários são irrisórios. Quer dizer, se as pessoas que estão lá, que é uma atividade que também demanda uma quantidade de tempo muito grande, você não adquire tecnologia da noite para o dia, você tem que desenvolver a parte espacial. Dificilmente você consegue a transferência de tecnologia, porque por razões óbvias. Então você muitas vezes tem que partir do zero para dominar, e isso envolve você manter essas pessoas. Então,
Em que aspecto a guerra entrou nisso aí? Pois é, as equipes que trabalhavam no programa espacial, quando aconteceu a guerra Irã-Iraque, anos atrás, obviamente as empresas, as fábricas das regiões de São José dos Campos ofereciam um salário bastante atraente se comparado aos salários pagos pelas instituições envolvidas no programa espacial. No caso, a indústria bélica. Não? Certamente as pessoas, houve uma evasão bastante importante. O que prejudicou bastante. Certamente prejudicou o andamento do programa espacial. Portanto, eu acho que se nós quisermos ter um programa espacial coerente, um dos pontos fundamentais a serem tratados e enfrentados abertamente é a questão de pessoal e literalmente de remuneração das equipes. Caso contrário, a gente vai se arrastar. Vai haver um problema desse tipo. Né? Quer dizer, a evasão aqui, uma evasão pontual sempre acontece, mas o que não se pode é perder equipes inteiras por questões salariais. Né? Perfeito. Bem, sua discordância antes do intervalo? É a questão da abertura. Né? Nós estamos acostumados no mundo acadêmico a uma abertura total, a uma colaboração de equipes. Os resultados dos nossos trabalhos científicos são imediatamente publicados em revistas, são disponibilizados para o mundo inteiro. No caso da atividade espacial, a coisa é um pouquinho mais delicada. Agora, esse fechamento não é realmente uma coisa tão grande quanto a gente possa imaginar. Por exemplo, eu vou para o caso de sensoriamento remoto. Logo no início, a atividade de sensoriamento remoto era quase que unicamente desenvolvida dentro do Instituto de Pesquisas Espaciais. O INPE formou várias equipes em várias universidades do Brasil. Eu posso citar uma delas, que é muito importante, que é a equipe de sensoriamento remoto da Universidade de Brasília, na Faculdade de Geologia da Universidade de Brasília. Então, existiam interações em sensoriamento remoto, existiam interações em meteorologia, existiam interações em telecomunicações, mesmo em física, na parte de matéria condensada. O acesso ao INPE é um acesso aberto. Agora, o problema é que existem atividades sendo desenvolvidas dentro tanto do INPE quanto do CTA, que são atividades que requerem segredo industrial, ou atividades que requerem um nível de segurança muito mais elevado do que as outras. Imagine, por exemplo, você fazer um VLS que seja parte de uma tese de doutorado de um aluno. Isso é inimaginável. Então, o INPE e o CTA têm as suas características próprias que têm que ser entendidas, mas considero que uma abertura maior era importante, né? Porque senão levou a isso que o Paulo falou, é que todo mundo termina se comportando da mesma maneira. Há uma comunidade impeana, que praticamente uma comunidade do CTA, que praticamente fala a mesma língua, se comporta do mesmo jeito, se veste da mesma maneira, né? Aceita um comportamento, não aceita outro, por causa desse convívio diário e desse fechamento a que ele se referiu. Então, dá licença. Espera aí, vamos fazer o seguinte, eu sei que vai esquentar um intervalinho, a gente volta já já.